E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou nesta sexta-feira a favor da absolvição do ex-senador Waldir Raupp, condenado pela Lava Jato em outubro de 2020 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com placar em 3-1, a segunda turma da corte já formou maioria para anular a condenação, embora ainda falte o parecer do magistrado Nunes Marques, que na prática não tem poder para alterar o cenário. Em julgamento virtual, o relator da ação, Edson Fachin, votou contra a absolvição do ex-parlamentar, argumentando ver indícios suficientes que comprovam que Raupp teria recebido dinheiro de esquemas de desvios da Petrobras. Mendonça, por outro lado, seguiu o voto divergente de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e considerou que não há provas contundentes do crime. Foi o voto dele o responsável por formar a maioria necessária para a absolvição. Abra esse giro com você, Fiuza. Temos 3 minutos. Olha, Vitor, o que a gente está vendo, e o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, é a sede desse processo, é a eliminação das pegadas da Operação Lava Jato e a reabilitação eleitoral, a descondenação do Lula é o seu símbolo máximo. Evidentemente que, neste caso do Waldir Raupp, são processos que não são tão eficientes como é o processo do Lula. O processo do Lula não tem essa controvérsia que tentam dizer, não, mas o juiz natural, isso é uma conversa. A gente sabe que os delitos, a corrupção, né, se estendeu por todo o território nacional. A gente sabe que se tentou há muito tempo desmembrar as acusações da Odebrecht com as acusações do Lula. Tentaram várias maneiras de inviabilizar o caminho dos processos, né? E isso é impossível. Eles acabaram apelando com aquela história de atropelar o próprio STJ, que foi a descondenação. Nesse caso, assim como até no caso do quadrilhão do PT, que foi uma denúncia do Rodrigo Janot, é um trabalho que não é bem feito, que não é tão bem feito, que não é tão tipificado. Agora, volto a dizer sobre a posição do ministro André Mendonça, inclusive em relação a outras matérias. Ele não pode chegar nessa corte como se ela estivesse funcionando perfeitamente, se ele está lá para tentar trazer virtude a ela. Ele tem que saber que o contexto é esse, ele tem que saber que ali se faz política. Ele teria que vocalizar, como eu acho que fez, de alguma forma, o ministro Nunes Marques no voto sobre o Daniel Silveira. Ele fez uma sustentação, ele vocalizou ali a deformação daquele contexto, da dimensão do que estava se pretendendo. De alguma maneira, o ministro Nunes Marques mostrou as deformações do processo. O certo era pedir vista, lógico. É um processo deformado, tinha que pedir vista, mas enfim. Então, o ministro André Mendonça, ele é ex-ministro da Justiça. Ele serviu a esse governo e ele sabe o quanto o Supremo serviu para perseguir este governo. Então, ele deveria ter, acho eu, um certo cuidado com esse tipo de alinhamento, com esse tipo de adesão. Ele vai dar um sinal para os seus próprios colegas de tribunal que ali a forma de atuar, né, essa literatura que tomou conta do direito, essa ideia de que é o lavajatismo, como diz o procurador-geral Augusto Aras, que é uma outra senha para se reabilitar todos os que foram condenados, você começar a achar que realmente foi uma operação de perseguição contra políticos éticos. O ministro André Mendonça ele tem que marcar a posição contra isso, se ele não quer ser engolido por essa turma aí que daqui a pouco ele vai estar exatamente agindo de forma exatamente idêntica à deles. Veja, a decisão do André Mendonça, quero crer eu, não li o processo, portanto muito difícil fazer qualquer juízo de valor. Deve ter se baseado em questões técnicas. Se ele de fato entendeu que não tinha provas, não tinha provas. Agora, fazendo menção ao que citou aqui, muito bem citou o Fiuza, no caso do Daniel Silveira, a postura do André Mendonça foi muito decepcionante, porque realmente ele, sabedor do jeito que como disse bem o Fiuza também, na postura em que teve como ministro da Justiça e também como advogado-geral da União, pôde acompanhar, viu de perto
a quantidade de decisões, o volume de questões que foram sendo tocadas lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal com clara tendência anti-governo, uma falta de imparcialidade. Então é evidente que já havia ali um conhecimento prévio de como as coisas, qual era o andar da carruagem. Nesse caso especificamente, como já vários disseram, era um processo que estava maculado desde o início. A vítima, ao mesmo tempo, era o relator, quem instruiu o processo e quem julga. Isso não existe no sistema democrático. Pode dizer o que for, dar a explicação processual que quiser. Isso, de certa forma, tinha que ter sido observado desde logo, né? Então, todas essas questões, no mínimo, recomendariam que ele tivesse a prudência de pedir vistas. Não o fez. E não o fez logo no primeiro caso grave, em que poderia ter mostrado a diferença nesse caso, e não o fez. E, lamentavelmente, a sociedade brasileira assistiu isso. No caso do Waldir Raupp, como eu não conheço os detalhes do caso, eu acho que a prudência recomenda não exarar juízo de valor sobre se a decisão é correta ou não. Você, Ana? Eu voto com o relator, Ricardo Salles. Eu acho que a prudência nesse caso é a melhor palavra, já que não conhecemos as partes técnicas do processo. Agora, é certo que o STF tem aí uma certa celeridade com anulações, né, de condenações da Lava Jato, e agora nós vimos também com inimigos políticos da corte. Aí sim, há uma certa celeridade. Mas para julgar os mais de 10 processos de Renan Calheiros, parece que aí não existe pressa, não existe sessão, né? Estão todos muito ocupados aí julgando saquinhos plásticos de supermercados. Aí a Lava Jato não é tão importante. Agora, não dá para não comentar, né, sobre o voto do ministro André Mendonça desta semana, né? Extremamente complicado no sentido de que depois ele foi até as redes sociais e tentou se explicar, dizendo como cristão ele não poderia endossar atos de violência. E aí eu também, como cristã, fiquei decepcionada porque, como cristã, eu esperava um ministro terrivelmente constitucional. Eu acho que o brasileiro, cristão ou não, judeu, de qualquer religião, o brasileiro correto, o brasileiro que quer viver sob o império das leis, ele não aguenta mais ativismo, ele não aguenta mais esses malabarismos militantes, esses malabarismos que ficam ali na seara do corporativismo do STF. O brasileiro pede, pelo amor de Deus, juízes terrivelmente constitucionais. Para a gente fechar, Zé, 2 minutos. Olha, o voto do ministro no plenário do Supremo, eu resumiria assim, olha, André Mendonça entrou no grupo. Ele poderia ter apresentado pedido de vistas e poderia ter votado direto com Alexandre de Moraes. Essa maneira do voto dele foi diferente, quer dizer, uma pena menor, mas a condenação. Eu gostei muito do Nunes Marques quando ele disse que as palavras ditas por Alexandre, aliás, o Daniel Silveira, não são próprias de um parlamentar. Eu não defenderia, não falaria aquilo que ele falou, mas as prerrogativas parlamentares existem. E, repito, não são prerrogativas do deputado, mas da coletividade e de quem o elegeu. E o voto do ministro ficou ali no meio termo, nem uma coisa e nem outra, mas de toda forma entrou no grupo. Sobre o Waldir Raupp, eu até já falei sobre isso, e quando disse aqui que se tratava do quadrilhão do MDB, não é isso aí não é aquele processo grande do quadrilhão do PMDB. Ele, como senador, foi presidente do PMDB, ele era vice, acabou assumindo a presidência do PMDB com o afastamento do Michel Temer, né? Mas esse caso aí, ele é muito polêmico. E eu antecipei esse debate que o Supremo vai ter que fazer. É porque o dinheiro entrou na campanha como doação de campanha. E aí muita gente tem um argumento, estão criminalizando a política. Naquela época era possível doar
para campanha eleitoral. O Waldir Raupp foi senador por Rondônia, a mulher dele, deputada, eles são de Santa Catarina, foram para Rondônia, tem uma comunidade forte em Rondônia, do sul do país, né? E ele foi deputado, foi governador do estado, se não me engano, aí eu tenho um pouco de dúvida, né? Mas foi senador, presidente do MDB, e exatamente por conta dessas doações é que ele foi processado.